Hoje a gente vai falar dos 10 sentimentos mais confusos que toda sobrevivente pode ter e não sabe. Vocês vão se identificar com muita coisa, tenho certeza. Então, o objetivo da live de hoje é mostrar para vocês que a gente tem sentimentos confusos sim, e que eles não são nossos. E isso dá uma pontinha de esperança para a gente se libertar deles, entende? Então esse é o objetivo da live de hoje, trazer esses 10 sentimentos mais confusos. E tem os sentimentos dentro de cada sentimento, que vocês vão saber também, que é muito importante a gente reconhecer que a gente tem. E a partir do momento saber de onde eles vieram e o porquê que eles estão na nossa vida também, para depois a gente transformar. Que essa é a ideia, né, de tudo isso aqui que eu tô trazendo para vocês, da página, do meu trabalho, mostrar para cada uma que existe superação sim, e que essa superação é uma jornada cheia de processos. Pode ser longa, pode ser curta, tudo depende, mas é importante que a gente saiba que existe esperança. Vamos lá então. Boa noite de novo para vocês, agora que já entrou mais meninas aqui que estão sempre comigo. Vamos lá então. Eu já expliquei por que eu trouxe, né? Vou trazer esses 10 sentimentos. E o primeiro deles é: você não confia no amor. Quem aí se pegou pensando: nossa, será que eu terei um amor para a vida toda? Será que esse meu relacionamento, ele, quando tá conturbado, ele sempre vai ser assim? Será que esse é meu destino? Será que eu devo ou mereço ter um amor para a vida toda? Então esse é um sentimento bastante comum, que você não confia no amor. Então além da questão ali da desconfiança, né, muito forte, desconfiança também é um sentimento, então confiar no amor é um dos sentimentos mais presentes. E além disso, vem repleto de não merecimento também, de não merecer uma família, de não merecer um relacionamento saudável. Outro sentimento de incapaz de se libertar para o amor, incapaz de amar, não conseguir, na verdade, né, ter muitas amarras. Não perceber o amor da outra pessoa pela gente também acontece. Então, primeiro sentimento, você não confia no amor. Se você aí se identificou, anota. Anota que é importante você anotar e colocar como até uma prioridade aí no seu dia a dia, na sua rotina. Seja dentro da terapia ou fora da terapia. Nada te impede de você pensar sobre esses sentimentos, fazer uma elaboração na sua mente, organizar as coisinhas e saber que aquilo ali é uma dificuldade e traçar um objetivo a partir disso, um objetivo de autodesenvolvimento para poder desenvolver aquela dificuldade ali. Ok? Segundo sentimento, você se sente insegura e desamparada. Quem nunca? Toda sobrevivente se sente insegura, se sente desamparada, principalmente naqueles momentos onde os gatilhos pegam a gente, tá? Gatilho, gente, é qualquer coisa no ambiente, cheiro, som, cor, um ruído, um gesto, uma pessoa específica, qualquer coisa ao nosso redor que desperte os nossos 5 sentidos podem ser gatilhos. Gatilhos que despertam lembranças do trauma. Quando despertam essas lembranças, a gente se sente insegura e desamparada. Você pode até ter a consciência disso, ou não, tá? Porque o cérebro da sobrevivente, ele é diferente do cérebro de uma pessoa que não sofreu trauma sexual. É como se ele fosse dividido. É como se a partir daquele trauma que você teve, o seu cérebro tomou conta da sua vida
para te proteger, para te manter em segurança. Por isso que a gente passa a criar muitos N comportamentos adaptativos na época, porque a gente era criança e tinha que lidar com aquilo, mas a partir do momento que a gente foi crescendo, tornaram-se desadaptativos, porque a gente se desenvolveu, mas as adaptações foram as mesmas daquela época. Por isso que eu digo que o cérebro da sobrevivente, ele é outro, não é de uma pessoa que conviveu na sua vida sem um trauma. Então, voltando, a gente se sente insegura e desamparada principalmente quando um gatilho me lembra alguma coisa ou não lembra necessariamente, porque a tua mente já identificou, mas a tua consciência não. Por isso que a gente sente até aquelas reações automáticas, taquicardia, sudorese, suor nas mãos, sem perceber de onde que vem aquilo. Quem aí já não se pegou assim, num belo dia, estava de boa, de repente começou a sentir aquela sensação ruim, como se algo fosse acontecer, sabe? Uma percepção, assim, uma intuição de que algo está estranho no ambiente. Isso é porque a tua mente identificou um gatilho, mas a tua consciência não. Isso é um dos objetivos de uma terapia, fazer você trazer para a consciência aquilo que está guardadinho ali no inconsciente. Certo? Então, o segundo sentimento, se sente segura e desamparada, com certeza. A gente sempre se sente assim na maior parte da vida, quando a gente vive ali em função do medo e da insegurança. E quando vem os gatilhos, isso se sobressai, isso se intensifica, tá? Terceiro, você não vê o sexo da mesma maneira que as outras pessoas veem. Esse é um tema super solicitado, não é à toa, tá? Porque o sexo é um problema para uma sobrevivente? Porque os abusos foram sexuais, foram com conteúdo sexual, despertando prazer na criança. Sim, a criança sentiu prazer e isso não é culpa dela, isso é uma questão de fisiologia do corpo. Por isso que a gente cresce com distorção na intimidade sexual, achando que a gente até é um objeto, que a gente deve ser submissa dentro de um relacionamento sexual, que a gente deve se submeter a tudo sem reclamar, sem saber dizer que não quer. Quem aí já não passou por isso? Com certeza que a maioria já passou. Então, isso é muito complexo, muito íntimo, que faz com que a gente pense realmente que a gente não vê o sexo da mesma maneira que as outras pessoas. A gente pode sentir nojo, a gente pode sentir repulsa. Dentro da intimidade sexual, existem muitos gatilhos também. Lembra os gatilhos que eu falei? Cor, cheiro, qualquer coisa que me desperte os 5 sentidos, principalmente a intimidade, quando os abusos aconteceram especificamente na intimidade. Então, a intimidade é um dos maiores gatilhos para uma sobrevivente. Por isso que ela não consegue ver o sexo na vida adulta de uma maneira normal, tá? Se alguém aí quiser já fazer alguma pergunta enquanto eu vou falando sobre cada sentimento, pode mandar, tá bom? Eu sei que algumas têm receio de mandar aqui por conta do sigilo, etc. Mas tem uma caixinha aqui, ó, que eu não tenho certeza. Tem uma caixinha aqui com uma interrogação. Se você mandar a pergunta por ali, eu acho que ela vem sem mostrar a sua identidade, mas eu não tenho certeza. Algumas já me mandaram as caixinhas, né? Lá na caixinha do Stories de hoje. Mas se não tiverem perguntas agora, tudo bem. Lá no final vocês vão ter, tá? Vamos lá. Quarto sentimento. Vamos voltar aqui no terceiro, que eu acho que é mais importante aqui, eu falar mais uma questão, né, da submissão. Por que a gente se sente submissa dentro do relacionamento sexual na vida adulta?
por conta do poder e da dominação que a gente teve lá no passado enquanto criança. Enquanto criança, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente é submetido às experiências achando que aquilo ali faz parte da vida. Então é natural a gente se envolver naquele abuso ali sem saber o que está acontecendo. E anos mais tarde, à medida que a gente vai criando consciência da vida, aí a gente vai se percebendo que aquilo ali não era normal, que aquilo ali era errado. Aí a gente começa a sentir todos os sintomas e aí a adaptação aquilo ali inicia. É uma adaptação de comportamento, é uma adaptação de sentimento, como eu estou falando aqui. Todos esses sentimentos confusos aqui que eu vou falar hoje foram adaptativos para você no passado, tá? Então, pensar assim que você não vê o sexo da mesma maneira que as outras pessoas, significa que lá no passado você precisava acreditar nisso, para não se envolver num relacionamento de novo, para poder ter segurança, para poder fugir daquilo. Ok? Oi? Quarto sentimento, você não suporta a injustiça. Esse sentimento, ele me pegou muito e ainda me pega, porque realmente eu não suporto injustiças. Isso me tira realmente do sério. E ao longo da minha terapia pessoal, eu aprendi a conviver com ele. Em vez de ver a injustiça como um defeito meu, eu vi como uma qualidade, que foi o que me levou a caminhos, né, até chegar até aqui, isso que eu tô fazendo aqui na página com vocês, é para mim um sentimento de justiça, de trazer aqui conhecimento, de trazer psicoeducação, para vocês se educarem no trauma sexual, a fim de abrir as caixinhas da mente e poder conviver com a sua vida, com a sua história de uma maneira mais leve e mais saudável. Então, essa é a minha justiça. Qual que é a sua justiça? Tenho certeza que você faz alguma coisa aí para se sentir que você está fazendo o seu papel no mundo e está quebrando esse tipo de sentimento aqui que você não suporta injustiça. Diz para mim, quem que usa a justiça ao seu favor? A maioria das minhas pacientes, elas estão na área de saúde ou na área da justiça. Então, eu tenho pacientes advogadas, médicas, psicólogas. Então, é muito comum que você aí deve lutar, sim, por alguma causa. Seja social, seja ambiental, seja dos animais, qualquer coisa, seja na sua comunidade, seja na sua igreja. Tenho certeza que você luta por justiça aí, tá? Então, o sentimento de que você não suporta injustiça, você tem. Pode ser que não esteja tão forte, mas você tem. E conviva com ele de uma maneira legal. Comece a transferir isso para o bem. Adquira isso como uma qualidade e uma habilidade sua. Daí vai ficar mais fácil. 5. Você não fala com isso para ninguém. Você não fala sobre a sua história, você não abre a sua história. Eu falei semana passada, né? Semana passada não, foi terça. Falei terça sobre isso, certo? Então, realmente isso é um sentimento confuso, porque a gente fica naquela falo, não falo, mas a gente prefere não falar. É o que mantém todas nós em silêncio durante anos. Tudo isso para não sentir culpa, para não sentir vergonha, para não se sentir injustiçada, para não se sentir julgada, principalmente. Nossa, é horrível se sentir julgada, não é? Por uma coisa tão horrível. E a gente se sente julgada e ainda por cima culpada, ainda por cima com vergonha. São uma explosão de sentimentos negativos. Por isso que eu trouxe o tema de terça-feira, que é para ajudar vocês a sair desse silêncio da melhor maneira possível. Chegou uma perguntinha aqui. Vou ler. Quando pensei em fazer o curso de pedagogia, foi justamente para isso, para alcançar as crianças e alertá-las de alguma forma. Que lindo, viu? Isso é justiça, sua justiça, parabéns. A gente sempre está procurando ajudar alguém de alguma forma.
Então, isso é o sentimento de justiça. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, esse medo de falar para as pessoas é um sentimento, tá? Por vezes fica confuso na gente, porque tem horas que a gente até quer falar. Daí a gente se pega assim, não vou falar, porque não é a hora. Daí nunca é a hora. Mais uma pergunta aqui. Fui altamente julgada. Que pena, sinto muito, mas as pessoas, elas têm dificuldade de aceitar o que é ruim, o que é complexo, o que é polêmico. Nem todas as pessoas estão do nosso lado. Muita gente julga e isso é horrível. Então, com relação, quem não teve na live de terça e quiser assistir, lá eu ensinei alguns passos para você poder compartilhar a sua história da melhor maneira possível, para que você saia aliviada e não julgada. Então, não é legal realmente a gente sair falando por aí para todo mundo, tá? Sexto sentimento mais confuso. Falar sobre isso dói, não falar sobre isso também dói. Tem a ver com o quinto ali, né? Que a gente ainda não fala sobre isso com ninguém. Daí a gente fica nessa dicotomia, fala ou não fala. Se eu falar, posso me sentir culpada, com vergonha, posso desistir no meio do caminho e a pessoa ficar confusa. Ou falar, tenho vontade de falar, quero falar para todo mundo, mas assim mesmo eu não consigo. Ou eu até falo, e vou me machucando, fazendo com que até sua melhora se procrastine, porque quanto mais machucada você tá, maiores os sintomas, as consequências vão ficando. Aí vai ficando mais, assim, ó, mais distante aquele buraco entre você e a tua superação. Tá bom? O nosso medo de falar a primeira vez é justamente isso, de sermos julgadas e de colocar a culpa em nós. Pelo menos esse foi o meu medo. Exatamente. Super, super certo, super correto. A gente tem medo sim de ser julgada, de ser condenada, de ser responsabilizada e ainda ficarem do lado do agressor, não é mesmo? Bom, a questão também de falar sobre isso e não falar tem a ver também com a exposição. É um dos sentimentos até que eu não trouxe aqui. Eu trouxe os 10 sentimentos principais, mas existe uma infinidade deles. Como eu falei, cada sentimento aqui tem um monte de sentimento dentro dele. Então aqui o outro sentimento sobre falar sobre isso dói, não falar sobre isso também dói, é o sentimento de exposição. Oi, mana, é minha irmã aqui, gente. É o sentimento de exposição. Ficar exposta a isso, que as pessoas nos veem como, nossa, ela foi uma vítima, coitada, te veem como vítima realmente, uma coitada que sofre, ou, nossa, que ruim, ou ela deve ter procurado, ou ela deve ter feito alguma coisa. Então, são dois tipos de exposição, deixar a gente na posição de vítima ou deixar a gente na posição de responsável. Isso é muito, muito ruim. E manter esse tipo de sentimento é pior ainda, porque quando você for contar para alguém e não contar daquela maneira que eu ensinei da terça, pode aumentar a sua dor. Aumentar, virar sofrimento. Daí fica mais difícil você voltar ao seu bem-estar novamente, se você não estiver em terapia. Sétimo sentimento. Ser mãe é difícil. Eu coloquei esse sentimento aqui porque eu também sou mãe e muitas das minhas pacientes também são mães. E elas realmente têm preocupação exagerada com a criação dos seus filhos, com a segurança dos seus filhos. Era uma preocupação assim do que será que vai ser dele, será que vai acontecer o mesmo que aconteceu comigo, será que eu vou conseguir proteger
Além desse sentimento voltado para o filho, o sentimento externo, tem a questão de aflorar os nossos próprios sentimentos enquanto a gente era criança. Então, gerar uma criança desperta na gente também a nossa infância, leva a gente lá para trás e faz a gente se questionar: nossa, eu vivi tudo aquilo, meu Deus do céu, sofri bastante, e agora, o que será da minha criança? Será que eu vou conseguir proteger? Será que eu vou conseguir colocar numa caixinha, numa bolha? Nossa, isso aí é extremamente difícil. Até seu filho crescer e tiver uma idade de começar a falar as coisas que acontecem com ele na escola, na pré-escola, na casa de parentes, você vai ficar uma pilha. Vai ficar bitolada, muito bitolada. Precisa de terapia para poder lidar com isso. Então já saibam que isso é possível para uma sobrevivente. Já saibam, tá? Que ser mãe é difícil. Por isso que dá para colocar como uma prioridade também atual no seu tratamento, no seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento, na superação desse tipo de questão. Olha a perguntinha aqui. Não sou mãe, mas sou muito preocupada com as crianças que vivem ao meu redor. Imagina se um dia eu for. Isso. Uma das coisas que eu falo é que as sobreviventes, a maioria delas, pelo menos, seriam ou são excelentes mães, bem protetoras mesmo. Tem um lado negativo, né, que é a negação. Tem muita sobrevivente que ainda nega seu trauma. Fala que não passou por nada, falou que não foi nada, que não tem nenhuma consequência na sua vida, que a sua vida é normal. Tudo bem essa negação acontecer, é um mecanismo de defesa, ela precisa se proteger também e tocar a vida dela normalmente. Mas isso pode afetar na criação dos seus filhos, onde ela cria uma negação tão grande que ela não enxerga as coisas acontecendo na frente dela. Então isso é uma coisa bem ruim, bem negativa. Tanto é que as sobreviventes que têm mágoas com suas mães é porque as mães negaram o ocorrido com elas mesmas e não conseguirem enxergar o que as suas filhas precisavam, da segurança que elas precisavam. Tá? Então tem essas duas formas de ser mãe é difícil. Ser mãe é difícil ou porque eu nego a minha própria história e eu não consigo proteger meu filho, minha filha, ou ser mãe é difícil porque a proteção é tão exagerada que eu misturo as coisas, misturo os sentimentos de fora e de dentro e vira tudo uma bagunça e a gente não sabe lidar e fica meio que neurótica, tá? Quem aí se identificou? É tenso. São 10 sentimentos bem complexos, confusos, mas muito importantes vocês saberem, tá bom? Esse é o objetivo de hoje aqui. A gente reconhecer esses sentimentos, colocar como prioridade da sua terapia, na sua jornada individual e alcançar sua superação. 8. Você se sente só, mas você quer ficar sozinha. Ai, gente do céu. Quem aí nunca pensou, puxa, tô me sentindo tão só, tão só, tão só. Daí tem as pessoas ao seu redor, daí daqui a pouco, nossa, eu queria ficar sem ninguém. Quem aí já ficou assim, meio confusa? Quero gente do meu lado, daqui a pouco eu não quero mais. É assim com relacionamentos íntimos, é assim com relacionamentos de amizades, é assim com relacionamentos na vida. Então, esse aqui é bem comum também. A gente quer estar com as pessoas para poder dividir um pouquinho do fardo, né? Daí a gente fica pensando, será que eu conto, será que eu não conto? Daí a gente não conta. Daí daqui a pouco aquilo cansa, a gente quer ficar sozinha com aquelas sombras, só a gente e os nossos problemas. Daí a gente quer se afastar das pessoas. Tem a ver também com crença de abandono. A crença de abandono eu vou falar muito, eu já falei algumas vezes aqui, mas exatamente isso. Às vezes a gente quer muito alguém do nosso lado, mas ao mesmo tempo a gente tem medo de estar com alguém do nosso lado,
porque essa pessoa ela pode sair da nossa vida a qualquer momento. Então ela pode te abandonar, ela pode morrer, ela pode te trair. E isso é extremamente desgastante para algumas sobreviventes, o que fazem com que elas não se liguem nos relacionamentos. Então ela prefere ficar sozinha. Em partes, né? Ela prefere ficar sozinha, mas às vezes ela pensa assim, puxa, eu podia estar com alguém. Ah, não, mas eu não consigo, tenho vergonha, tenho medo, eu sou feia, eu sou isso, eu sou aquilo. É cheia de crenças limitantes e disfuncionais que te impedem de procurar um amor. Sempre verdade, eu na vida. Vamos rir para não chorar, né? Vamos rir para não chorar, porque isso tudo que eu tô falando aqui é ruim, sim, é negativo, mas tô trazendo isso para vocês ficarem um pouco aliviadas, porque isso não é normal. Já que não é normal, vocês podem buscar ajuda. Tratar isso como uma prioridade. Olha o que você falou aqui, ó. Sempre me afasto por medo de se afastarem antes. É exatamente isso. Daí a gente começa a rejeitar as pessoas que nos amam. Seja amigo, seja parente, seja namoros. A gente realmente começa a rejeitar, sem saber que está rejeitando, dando patada, fazendo briguinha. E a gente não quer isso, porque quando a gente faz isso, depois a gente se arrepende. Daí se arrepende, vai pedir desculpa, ok? A pessoa desculpou. Mas até quando isso vai acontecer? Isso desgasta os relacionamentos, desgasta demais. O medo nos paralisa. É o medo de sentir medo, é o medo de sentir o abandono, é o medo de sentir a rejeição. Tudo é medo, gente, tudo é medo. A vida é agora, a vida é no presente, a gente não pode ficar esperando as coisas para o futuro. A sobrevivente precisa viver no presente. A gente precisa viver no presente para que pare de viver nesse piloto automático e consiga viver o minimamente bem, com bem-estar e qualidade de vida. Boa noite, boa noite. Eu tenho muita ansiedade. Ansiedade é uma emoção, também pode se misturar com um sentimento, tá? Eu falo para as minhas pacientes que a ansiedade, imagina a ansiedade como um balaio assim bem grande, cheia de outras emoções dentro, tá? É importante a gente reconhecer nossas emoções. Eu sei que a gente tem uma mania de falar que a gente está ansioso, tudo é ansiedade, tudo é ansiedade. Mas é legal identificar que sentimento é esse. Por exemplo, ali, o medo que paralisa. Você está com medo, mas às vezes você pode falar, hoje eu estou ansiosa. Pode ser alguma reação fisiológica que deixa a gente assim meio estressada, pode ser uma ansiedade. Mas se tem um evento ao nosso redor que me despertou essa emoção, então talvez ele não seja só ansiedade. Tem mais emoções aí. É importante você identificar quais são. É medo, é frustração, é vergonha, é culpa. O que é? Tá? Então a gente realmente tem ansiedade. Cérebro de sobrevivente é pura ansiedade, é puro estresse, porque por conta do estresse pós-traumático. Todo trauma gera estresse pós-traumático, em maior ou menor grau. Mas todas nós temos estresse pós-traumático que é despertado por meio de gatilho de novo. Gatilho, tudo é gatilho. Qualquer coisa é gatilho que desperta aquilo e você fica sem reação, fica toda descontrolada, desconfortável, bem mal. Acho que não quero contar para o meu namorado o que passei porque tenho vergonha e medo dele me deixar, mesmo sabendo que é irracional. Sua vergonha e seu medo são válidos. Realmente ele pode acontecer de te deixar, você não acha? Mas o namorado é seu, você tem que se perguntar se ele seria tão mal a esse ponto de você compartilhar uma coisa tão importante para você e ele te deixar. Vai na live de terça-feira, assiste lá e tem algumas perguntinhas que eu deixei lá.
para você ler e responder com base no seu namorado, para ver se ele é uma pessoa digna, né, de confiança, de empatia, de compaixão, de amor, de te compreender. Daí você pode, quem sabe, abrir sua história para ele. Mas também não é uma obrigação, tá? Não é uma obrigação abrir para o namorado. É importante para ajudar no relacionamento, principalmente o relacionamento íntimo. Mas daí só quem vai responder isso, se você fala ou não, é você. Tá bom? É verdade, muito obrigada. Obrigada. É isso. Se vai fazendo sentido para vocês, me escrevam, por favor, porque é muito importante que vocês me deem o retorno para saber se está sendo útil, né, essa informação aqui de hoje, tá bom? Nono, penúltimo sentimento, vamos lá. Você tem medo de quem se parece remotamente com o seu agressor. Isso também é um gatilho. Quando a gente anda na rua e vê assim a cara ou os trejeitos ou o comportamento, algum sinal ali daquela pessoa na tua frente, aquilo já é um gatilho que te dispara aquelas reações automáticas, tá? Aquelas reações automáticas junto com um monte de sentimento. Daí vai vir, sim, a ansiedade. A ansiedade vai vir o medo, vai vir a vergonha, vai vir a culpa, vai vir a raiva. Então, a gente tem medo com quem possa se parecer com o agressor ou agressora, tá? Eu falo agressor de uma maneira geral, mas saibam que é agressora também, tá? Então, vocês já devem, talvez na vida adulta, vocês não tenham esse receio, esse sentimento tão forte. Seja porque o agressor é da família e você já está tendo uma convivência aí, mesmo que sendo desgastante, você já conviveu, o seu cérebro já acostumou com a cara dele, com os comportamentos, com os gestos, então aquilo ali já não é mais um gatilho tão forte para você. Mas para aquelas sobreviventes que tiveram a sua história na infância, depois de nunca mais entrar em contato com o agressor, a gente pensa sim, que se a gente puder estar andando na rua e ver as caras, ou ver um ali que mais ou menos se parece, você já congela. Já congela, já fica toda mal mesmo. Olha aqui, a nossa colega disse que desconfia de qualquer pessoa. Essa desconfiança de qualquer pessoa seria para todo mundo ou em relação ao seu agressor? Tem a desconfiança também como um sentimento bem presente, que eu acho que eu nem falei aqui, deixa eu ver aqui, desconfiança. Ah, você não confia no amor, eu coloquei dentro do primeiro sentimento. Mas sentimento de desconfiança de todo mundo, isso eu tenho até hoje, eu desconfio de todo mundo, com certeza. Tem uma pessoa ali brincando exageradamente com aquela criança, já minhas anteninhas já ficaram de pé. Eu já fico toda em cima. Nossa, além de ser parecido, eu lembro do perfume até hoje, jeito de andar, tudo lembra. Então, esse negócio aí do perfume, do jeito de andar, é um super gatilho, tá? Super gatilho. Tem sobreviventes que estão num relacionamento e o parceiro compra um perfume e chega em casa com aquele perfume que é o mesmo que despertou a lembrança do trauma lá de trás. Gente do céu, isso é desconfortante demais. Agora me diz uma coisa, como é que você vai falar pro seu parceiro jogar fora aquele perfume, trocar aquele perfume, que aquilo tá sendo horrível para você, se você não abriu sua história para ele? Aí complica, né? Já aconteceu algumas histórias aqui das minhas pacientes. Daí complica. Mas é um super gatilho o perfume, viu? Ok. Vamos para a última, então. Daí eu vou ler as perguntinhas que me deixaram lá e as que vocês vão mandar por aqui. Você pode sentir nojo do seu próprio corpo. Mais uma vez, maioria de vocês, de nós, já sentimos isso. Repulsa pelo próprio corpo,
vergonha do corpo, nojo na hora da intimidade, tem a ver com sentimento confuso, tem a ver com, até foi ontem eu gravei um áudio no Telegram falando sobre reações compulsivas, então se lavar demais depois da intimidade, se sentir com nojo, sentir nojo da outra pessoa, isso tudo é um comportamento também obsessivo, compulsivo, que a gente acaba assim evoluindo para um transtorno, tá? Então identifiquem se vocês possuem esse tipo de sentimento que vira um comportamento ruim para vocês. Então a gente pode mesmo sentir nojo do próprio corpo, sentir vergonha. Tem mulheres que não mostram o seu corpo para não chamar atenção, porque tem uma crença de que, como a gente é mulher, a gente vai chamar atenção aos olhos de um agressor, de um abusador. Isso é extremamente ruim também. A gente coloca roupas largas, a gente não cuida até da alimentação, querendo engordar para não chamar a atenção dos agressores. Pense, então, essa é uma questão bem comum. Vamos ler aqui. Mesmo com a convivência, quando eu estou perto, sinto falta de ar, palpitações e tremedeira. Você tem reações fisiológicas com relação ao agressor, exatamente. Mesmo não tendo convivência com ele, se você colocar ele na sua mente, lembrar de alguma coisa, ouvir flashbacks de memória, isso sim vai desencadear essas reações no seu organismo. A gente chama de reações fisiológicas ou sintomas fisiológicos, tá? Isso aí. Então, a questão do nojo, fechou. Essa questão, né, de ficar controlando tudo, tá? Isso pode virar um transtorno obsessivo compulsivo. Quem tá no Telegram lá, ou quem não tá, vai lá que eu deixei um áudio falando sobre a minha experiência com esses comportamentos obsessivos lá na infância. E que algumas coisas eu trouxe para a vida adulta, só que não é, hoje em dia não, mas já aconteceu na vida adulta, sim, sem eu perceber. Então é importante que você note se você tem isso no seu dia a dia. Até uma seguidora compartilhou ontem comigo que tem isso com relação à limpeza. Então, quando ela está estressada, ela desconta na limpeza. Então, ela limpa tudo e fica mais cansada ainda. Então, isso é um comportamento compulsivo para tentar organizar aquele estresse que eu estou tendo. Isso não é saudável, é exagerado, né? A gente sempre tem que fazer um meio termo das coisas, nunca exagerar por completo. Então, fechou. 10 sentimentos mais confusos que a gente pode ter e que a gente não sabe, ou sabe porque é muito frequente. Gente, achava que era só eu que saia limpando tudo. Eu também já tive essa fase, viu? Passou quando eu tive filho, porque daí larguei mão, não dá pra limpar, não dá pra limpar direto, não. Daí foi o libertador. Então, além de ter a confusão aqui do ser mãe é difícil, ser mãe também liberta, tá? Liberta a gente de muitas amarras que a gente tinha, assim, de controle. O filho vem pra tirar qualquer controle da sua vida, não tem mais controle. E isso é maravilhoso, tá? Vou ler a perguntinha aqui da caixinha. Já pensei em pedir ajuda, ao mesmo tempo desistir de pedir ajuda e acabar ficando confusa. Muitas têm medo de pedir ajuda, né? Mas o caminho mais fácil de pedir ajuda é sempre para um profissional, tá? Mas segue as minhas dicas da live 2, eu acho, para escolher um bom profissional, tá? Não vai escolher qualquer profissional, você tem poder de escolher um profissional bom para te ajudar. Agora eu quero ver a perguntinha que me deixaram na caixinha de hoje. Mas eu não peguei. Não está aqui. E agora? E agora? Não vou conseguir responder? Quem deixou pergunta na caixinha e puder responder aqui de novo, não.
aqui na caixinha aqui, por favor, coloca aqui, porque eu acabei esquecendo de pegar e trazer para cá. Agora eu não consigo acessar, mas eu prometo que amanhã eu gravo as respostas que me deixaram lá. Oi, oi. Perguntas, meninas? Vamos fazer a senha também? Agora? Quem tem a palavra senha para hoje? Ah, me salvaram aqui. Oba! Vão me mandar as perguntinhas aqui para responder. Vamos fazer a senha do PDF da live de hoje? Quem me ajuda? Aquelas que tiveram aqui todo esse tempo, quais nomes vocês dariam para o tema de hoje, para tudo que eu falei até agora? Qual palavrinha vocês me dariam para tudo isso? O que vocês acham? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Palavrinha. Vamos lá. É normal ficar com muita raiva do parceiro quando ele se aproxima? Sim, para uma sobrevivente isso é normal, mas para uma pessoa que quer se ver livre do trauma, não, isso não é normal, tá? Pense como seria. Isso pode até criar uma confusão em relação ao amor, né? Será que todo relacionamento é assim, onde eu vou dar patada, onde eu vou ficar mal quando a pessoa se aproximar de mim? A gente sente isso porque existe aquela confusão de que ele está se aproximando de você só por interesse sexual, utilizar seu corpo, né? Utilizar do poder. Daí ali você já se sente submissa, já congela, já vem reações automáticas, daí já não é você mais que está ali, não é tua consciência, aí fica difícil ceder. Então é preciso muito trabalho para você identificar que aquela pessoa encostou em você porque ela te ama, porque ela quer ficar juntinho, e não porque ela tem segundas, terceiras intenções. Então eu sei que é difícil, normal para uma sobrevivente, mas não deve ser normal, isso deve ser trabalhado com prioridade na sua terapia, tá? Então, ficar com raiva do parceiro, se pergunte que tipo de pensamento passa na sua cabeça. Deve ter alguma coisa a ver com ele só encosta em mim quando quer alguma coisa, é interesseiro, só pensa em mim com sexo, não sei o que, tá? Seus pensamentos vão dizer muito sobre o que você sente. Bom, vamos lá. Perguntinhas. Quem vai me mandar as perguntinhas? Quem vai me mandar a palavra? Eu vou escolher sozinha, então? Então tá. Então hoje a gente falou dos 10 sentimentos mais confusos. Que tal sentimentos confusos? Essa vai ser a palavrinha. A senha para o PDF de amanhã no Telegram será sentimentos confusos. Cadê a colega que dá as senhas tão legais? Ela não veio hoje. Sentimentos confusos. Ai, a caixinha já saiu. Eu tô tentando encontrar a caixinha, mas a caixinha tá arquivada, tem que ir no arquivo. Tô pedindo ajuda aqui, gente, para pegar as perguntas que me deixaram lá. Mas se não conseguir, amanhã eu respondo. Pode deixar, Elô, amanhã eu respondo. Amanhã eu gravo e respondo, né? Certo? Alguém tem mais alguma perguntinha? Oi, oi. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão? Antes da gente terminar, quando eu encerrar a live aqui, vai ter uma caixinha com o sininho, para vocês ativarem o sininho, para quando eu vir aqui de novo, vocês já receberem uma notificação de que eu tô ao vivo, tá? Às vezes a gente esquece, né?
Então fica a dica, uma dica muito boa para ativar o sininho, tá bom? Ok? Ninguém tem mais pergunta, ninguém tem mais dúvida. Que maravilha! Obrigada, então, pela participação de vocês hoje. Fico muito feliz que vocês estão aqui. Chegam a perguntar, Oba, como deixar de ter qualquer nojo referente à relação sexual? Eita, essa é uma pergunta muito boa. Primeiramente, isso que eu trouxe aqui é muito importante porque você já identificou, tá? Então eu costumo fazer todo o processo, né, da jornada de superação baseado em 3 pilares. Pilares a identificação, tá? Identificar esse sentimento ruim ou esse comportamento desgastante, identificar consequência. Então, nojo em relação sexual você já identificou. Isso pode ser uma consequência, pode ser um sintoma atual aí na sua vida. Depois, você vai analisar esse aspecto. Da onde que vem isso? Como eu falei aqui hoje, dos sentimentos mais confusos, com certeza sentir nojo da relação, sentir nojo do próprio corpo, não ver o sexo da mesma maneira que outras pessoas, é essa análise, tá? Tendo como pano de fundo tudo que você viveu com a sua história traumática. Então, a sua história traumática trouxe essa consequência em relação ao nojo do ato sexual, tá? Então, essa é a análise. Tudo isso implica em um monte de coisinhas, tá? Tô falando o basicão para você começar a aplicar aí na sua vida. O terceiro pilar é a modificação. É a modificação desse sintoma, é a modificação desse estado difícil, dessa consequência que você está tendo. Relação sexual, nojo da relação sexual. A modificação, ela vai se basear em uma série de atitudes, tá? Atitudes que a gente adquire diante disso, principalmente atitudes de mudança. Então, já que você já identificou, já analisou, sabe que esse nojo vem da sua história e que isso é despertado por gatilhos, também é interessante aqui na análise observar quais os gatilhos que isso desperta. Óbvio que a intimidade é um gatilho, né? Mas será que não tem mais gatilhos que te deixam mais desconfortável? Às vezes é o jeito do parceiro de fazer alguma coisa, é o jeito da voz de suspirar, de falar, cheiro, tá? Então, talvez isso tá te despertando nojo também. Então, identificar gatilho também é uma coisa importante. O terceiro pilar, que é a modificação, aí você vai modificar esse estado. Aqui, você sabe, eu tô te dizendo que o cérebro da sobrevivente, ele é diferente de uma pessoa que não teve trauma sexual. Ou seja, a gente vai ter que adquirir a nossa consciência de novo para poder dar lugar à nossa vida e tirar de lado o trauma, a mente traumática, tá? Porque a mente traumática, ela quer dominar a sua vida, te protegendo e te defendendo. Por isso que a gente tem esses sentimentos confusos. Então, o autoconhecimento vai te libertar disso e vai te trazer a consciência para você dominar a sua vida a partir de então, com base nos seus desejos e objetivos e não mais nos seus medos, tá? Então, além disso, a modificação também vai ajudar no alívio desses sintomas. Primeira coisa, respirar no presente. Saber que tudo isso aí que você está sentindo faz parte de um processo traumático e que não é real. Esse teu nojo não é real aquela pessoa que está ali do teu lado. Esse nojo, ele veio despertado por lembranças, memórias, flashbacks do passado. Então, trazer a cabeça no presente. Trazer a cabeça no presente implica em algumas coisas, né? Tem várias coisas. Principalmente, voltar para a relação sempre, voltar para aquela intimidade. Estar ali de corpo e alma, e não deixar a tua cabeça ir lá para trás. Então, é um processo que exige paciência, exige persistência, exige treino. Então, é preciso treinar isso, tá? Isso não é uma solução mágica que você vai aplicar hoje e vai se ver livre. Não, você tem que aplicar sempre, 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 sempre e querer fazer isso. Não deixar a sua mente ser dominada por esses sentimentos que vai fazer você largar toda a intimidade ali e sair correndo e deixa por isso mesmo
e daí agir no piloto automático sempre, isso vai desgastar a tua relação, vai sofrer na sua vida, tá? Então, trazer a cabeça para o presente. Praticar, eu sempre ensino que praticar meditação é muito importante. Não precisa ser aquela meditação oriental, mas uma meditação baseada em atenção plena, ou seja, respirar no momento presente. Então, você precisa trazer a sua respiração para esse momento. Por que que isso é tão importante? Porque respirar no presente faz com que a sua mente dê um clique nela e pense assim, não, ela está respirando, ela tá colocando as suas reações fisiológicas na normalidade, quer dizer que não tem nada de ruim ali nesse ambiente. Aí, baixa a tua excitabilidade fisiológica com medo, para te proteger, entendeu? Respiração é muito importante para colocar na normalidade essa estabilidade fisiológica. Daí vai te ajudar na dissipação desses pensamentos e sentimentos que você está tendo em relação ao nojo. Ok? Essas são as 3 pilares principais e dentro dos 3 eu linkei algumas questõezinhas aqui. Ficou claro para você? Se não ficou, me escreve que a gente conversa mais. É normal não gostar desse tipo de assunto? Exatamente, é a questão da confusão com relação ao sexo, né? Que a gente não vê o sexo da mesma forma que as outras pessoas. Intimidade sexual é bom, é importante, todos nós temos, isso é inato, isso é fisiológico. Agora, o que faz a gente querer isso ou não são nossos pensamentos e nossas crenças. Então, se a gente não vê isso como como normal, é claro que a gente não vai conseguir fazer, não vai conseguir enxergar, tá? Não vai gostar de falar sobre isso, tá bom? Então, é comum para sobreviventes não querer entrar em contato com esse assunto. Assim como não conseguir reagir à violência diante de qualquer pressão da vida, o paraliso exatamente igual. Paralisa também, Isso pode ter até criado. Está com cara de dissociação, tá? Dissociação é um mecanismo de defesa, é um sintoma muito comum também em sobreviventes, onde a gente paralisa, a gente congela, a gente meio que desmaia, sai do corpo, como uma forma de lidar com aquilo tão ruim, tão difícil. Então, por isso que talvez você sente que isso nunca acaba. Precisa aprender a lidar com isso, tá? Saber quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer, como você vai ficar bem depois disso, o que você precisa fazer para ficar bem. Autocuidado é muito importante, a gente se descansar bastante, se cuidar do nosso corpo, das nossas emoções depois que isso acontece. Ficou claro? Sim, obrigada, que bom. Após a relação, não suporto nem que meu parceiro encoste em mim. Isso mesmo, por conta dos sentimentos confusos, por conta dos pensamentos disfuncionais. Então, volta ali na live depois, olha os 3 pilarezinhos que eu ensinei para a colega, aplica no seu dia a dia que você vai ver diferença, tá? Não é solução mágica, mas precisa de treino, paciência e persistência. Corpo trava, isso aí. Corpo trava, corpo congela. Teu corpo tá ali, a tua cabeça não tá. Tá com cara de dissociação. Mais perguntas. Olha, me mandaram as perguntas aqui. Obrigada, Elô. Pergunta 1. Por que os sentimentos confusos se manifestam tão intensamente nas vítimas de abuso sexual? Isso, como eu falei, o cérebro da sobrevivente é um cérebro que toma conta da nossa vida para nos proteger, para nos manter em segurança. E o cérebro da sobrevivente ele é cheio de comportamentos, sentimentos, pensamentos disfuncionais, limitantes, bloqueadores, que é para impedir que a gente entre em contato com o sofrimento de novo. Esses 10 sentimentos confusos que eu falei hoje são para te impedir de entrar em contato com aquilo que é bom, que é satisfatório, tá? É por isso. Ter muitos complexos, se sentir inferior, não amada, não se sentir importante é consequência do trauma? Sim, total. Esses também são sentimentos confusos, tá? Se sentir inferior, não se sentir amada, não merecedora das coisas,
incompetente em algumas áreas da vida. Tudo isso são sentimentos, pensamentos disfuncionais, crenças disfuncionais que te impedem de ter a vida que você merece, porque a mente quer te proteger. Ela quer proteger a gente e acaba ferrando tudo, né? Essa é a ideia, porque a mente não distingue o que é real e o que é imaginário, tá? Por isso que nossas memórias, nossos pensamentos são tão importantes. A gente precisa cultivar pensamentos. Não é falácia, tá? Dentro de um processo, com certeza um processo terapêutico. Não é falácia de pensamento positivo, não. Mas eles têm total, fundamental importância na nossa vida. Terceiro, estou com uma pessoa, ela mora em outra cidade, ele vem aqui me ver e depois se ele sumir, olha o medo de abandono, da rejeição aí. Muito medo de abandono aí. Ainda mais que a pessoa é da outra cidade, vai visitar ela, depois vai embora e talvez ele suma. Com certeza você vai sofrer. Então, a dica que eu dou é você trabalhar seu sentimento de rejeição na sua terapia, tá? As pessoas sempre elas se vão da nossa vida, elas morrem, elas nos traem, elas saem da nossa vida. Os amigos arrumam outros amigos e a gente fica com ciúme, a gente fica com raiva. Isso é sentimento confuso de abandono, que a gente pode se sentir abandonado a qualquer momento. Precisa tratar, porque sentimento de abandono é terrível, né? Vamos lá. Isso, a colega apoiando outra colega, obrigada. Sensação de perseguição, vultos dentro de casa, achar que tem algo escondido dentro de casa. Olha, isso tem a ver com dissociação também, olha só. Você que falou da dissociação, total, a minha hipótese, quase 100% de que você sofre de um sintoma de dissociação, tá? Sintoma, se sentir seguida na rua, esses são sentimentos de estar sendo perseguida a qualquer momento, de falta de segurança, falta de apoio, falta de conforto, falta de carinho, isso tudo muito misturado. Mas a questão ali do vulto dentro de casa, algo escondido, a questão que você trava, outra questão que você trouxe ali, não sei se congela, trava, não me lembro mais, mas tem a ver muito com dissociação, tá? A dissociação é um sintoma dentro do sintoma maior de estresse pós-traumático. Isso é um mecanismo de defesa para impedir a vítima de sentir dor, sentir contato com aquilo que a magoa novamente, aquilo que a faz sofrer. Então a mente cria essa dissociação para que você desligue nesse momento e depois retorne quando isso já passou. Então, eu sugiro que você busque uma consulta psiquiátrica, talvez nesse momento, para você lidar com esses sintomas, tá? E principalmente uma terapia para você saber identificar quando isso acontece, quais os gatilhos que acionam esses sintomas e como você pode fazer para lidar com eles, para criar ferramentas para lidar com eles. Certo? Então, as perguntinhas aqui já foram. Alguém tem mais uma pergunta aqui? Não? Oi, gente, vocês já chegaram no fim da live. Já falei a senha do PDF. Deixa eu ver se eu anotei direito. Já falei a senha. Quem quiser o materialzinho de hoje vai estar lá no Telegram. Ok? Então, finalizamos hoje. São 9h20, 1 hora certinho. Daqui a pouco o Instagram desliga e a gente não se despede. Então, obrigada, muito obrigada. Obrigada, meninas, por terem vindo hoje de novo. Fico bem feliz com vocês aqui. Boa noite e até terça-feira. E não esqueçam de ativar o sininho quando eu encerrar aqui, tá bom? Ativar o sininho vai lembrar vocês quando eu estiver já ao vivo. Obrigada, boa noite e até terça-feira, ou até amanhã, ou até daqui a pouco, ali na página.
Não se vá. Eu vou estar aqui sempre. Sempre, sempre, sempre. Beijo pra vocês. Abraço. Até terça. Tchau, tchau.